Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, especial kanji, com conteúdo dedicado a você que, assim como eu, quer estudar o japonês como um todo. Sorede issho ni benkyou shimashou! Minasan, alguém quer escar? Aqui é o João. E aqui é a Edi. Watashi tachi mo genki desu yo. Este é o episódio especial de kanjis de número 9. Mas espera, o que tem de especial neste episódio? Nada, só porque gosto de chamá-lo assim. Mentira, caso não nos conheça. E se conhecer, vai ouvir do mesmo jeito. O Tanoshi Nihongo Podcast tem dois tipos de episódios. Os episódios regulares em que percorremos as gramáticas e vocabulários do idioma japonês e este episódio especial de kanjis, que, como o próprio nome sugere, falamos especificamente dos ideogramas, seus significados e leituras dentro das palavras que elas podem compor. E por isso mesmo, ele é um episódio bem curtinho, pois vemos apenas 5 ideogramas por vez. Lembrando, é claro, os kanjis que estudamos compõem os grupos de ideogramas do Exame de Proficiência de Língua Japonesa, o JLPT, em seu nível básico, o N5. E para ajudar neste estudo, disponibilizamos a cada episódio o material de apoio que está em formato de PDF para você fazer o download e acompanhar enquanto nos ouve. O link para download está na descrição do episódio. E não se preocupe, pois o link é seguro. Se tiver vírus no seu aparelho, é por entrar nos sites Vídeos XXX. Que agressão gratuita é essa, logo no início do episódio? Nada demais, só venho com fatos. Como no seu caso que... Eu acho que isso não vem ao caso, não é mesmo? Vamos falar do episódio de hoje, no qual veremos 5 kanjis pictográficos, ou seja, aqueles que se originaram a partir de desenhos. Apesar que não detalharei essas imagens, pois não é relevante para o aprendizado neste momento, mas focarei nos próprios símbolos e seus significados. Então, abre o material de apoio e vamos nessa. Certeza que não quer que eu fale do histórico dos... Não! Vamos iniciar o episódio. Ok... Iniciamos com o primeiro kanji de hoje. O ideograma com o significado raiz pai. Um kanji bem simples, parecendo com um X com 2 riscos em cima, tomando cuidado visto um dos traços do meio ser mais curvado que o outro. Pode até parecer preciosismo, mas muitos kanjis são bastante parecidos uns com os outros, sendo diferenciados por alguns traços pequenos, que, se não prestar atenção, pode significar uma outra coisa. Então, sempre cuidado. A primeira leitura deste kanji é chichi. Chichi. A própria palavra pai. Porém, algo curioso quando falamos do nome dos membros da família é que, dependendo de quem fala e para quem se fala, a palavra pode alterar. Por exemplo, chichi é uma palavra usada quando estou me referindo ao meu próprio pai para uma terceira pessoa em um contexto mais formal. Enquanto que, ao nos referirmos ao papel de pai de um modo geral, usamos a palavra chichioya. Chichioya, carregando também um pouco de formalidade. Este kanji pode ter uma leitura especial, isto é, uma leitura exclusiva para uma única palavra. Estamos falando do substantivo otōsan. Otōsan, uma terceira forma da palavra pai, e é usada em 2 situações. Quando nós nos dirigimos ao nosso próprio pai, ou seja, quando o chamamos diretamente, ou também quando uma terceira pessoa se refere ao meu pai, ou até quando nos referimos ao pai de outra pessoa. Uma terceira leitura desse kanji é fu. Fu. E a vemos na palavra sufu. Sufu, com significado avô.
e é usado para nos referirmos ao nosso próprio avô para uma outra pessoa. No entanto, se formos falar diretamente com o nosso avô, dizemos Oji-san. Oji-san. Mesma forma de dizermos sobre o avô de outra pessoa. Mas não se preocupe com essas diferentes nuances dos nomes dos membros familiares, uma vez que o importante aqui é aprendermos sobre os ideogramas. Além do mais, nos episódios regulares do nosso podcast, haverá um detalhamento dessas palavras e seus significados. Agora vamos para o segundo kanji de hoje. Este complementa o anterior, afinal, se falamos do pai, precisamos falar da mãe. Este kanji que você está vendo no material de apoio é o ideograma que representa a palavra mãe. A origem deste kanji é uma figura de uma mulher sentada. Quanto à sua leitura, temos a primeira que é haha. Haha. Com o próprio significado mãe, e do mesmo modo que titi, leva a característica de ser usada para referenciar a nossa própria mãe para uma terceira pessoa. Como também vemos essa leitura na palavra hahaoya. Hahaoya. Significando mãe, mas num contexto mais amplo e carrega um pouco de formalidade, similar ao titioya. Esse kanji também aparece na palavra okaa-san. Okaa-san. Também com o significado mãe, tendo uma leitura exclusiva nessa palavra. Por isso dizemos ser uma leitura especial. Ao passo que, ao lado da palavra otou-san, usamos para expressar a mãe de uma terceira pessoa, ou até para nos dirigirmos à nossa própria mãe. Em outras palavras, se vou falar com a minha mãe diretamente, posso chamá-la de okaa-san ou até kaa-san. Mas também posso usar okaa-san para falar sobre a mãe de um amigo, por exemplo. No entanto, quando vou falar sobre a minha mãe para alguém, utilizo haha. Mas novamente, não fique preocupado por enquanto em saber exatamente onde aplicar cada palavra. Inclusive, uma terceira leitura desse kanji é bo. Bo. E a vimos na palavra sobo. Sobo. Com o significado avó. Ou na palavra fubo. Fubo. Que note tem o seu primeiro kanji, o que acabamos de ver. Ou seja, essa palavra é composta pelos ideogramas pai e mãe. E tem exatamente esse significado, de pais. E uma última palavra que contém a leitura bo neste kanji é bokoku. Bokoku. Numa tradução literal, país-mãe, ou seja, pátria. Tanto que essa palavra tem uma variação para bokokugo. Bokokugo, que significa língua materna, isto é, a nossa primeira língua, a qual aprendemos a falar ou até a língua oficial de um país. Seguimos agora com o próximo ideograma. Um kanji muito visto no cotidiano e aplicado em várias palavras, com seu significado principal antes ou anterior, sendo inclusive o próprio significado da palavra saki. Saki, que é escrito apenas com esse kanji, que a propósito você observa na expressão osaki ni shitsure shimasu. Osaki ni shitsure shimasu, usado ao final do expediente de trabalho ao nos despedirmos de nossos colegas que ainda ficarão trabalhando, ou seja, quando você sai antes dos demais. Tanto que a sua tradução adaptada é: me desculpe, mas estou indo embora antecipadamente. Digo tradução adaptada devido à tradução literal dessa expressão necessitar de uma interpretação do contexto e cultura. A segunda leitura deste kanji é sem. Sem. E a vimos na palavra sengetsu. Sengetsu, que significa mês passado, que aliás tem seu segundo ideograma já visto anteriormente, com significados lua e mês. Outra palavra referente a este ideograma é senshu. Senshu, semana passada. Ou então na palavra senpai. Senpai, uma figura muito comum no Japão, pois senpai é uma pessoa veterana, seja na escola ou no trabalho, e que, segundo a cultura japonesa, tem uma posição hierárquica, podemos dizer assim, acima dos novatos.
e até em alguns momentos recebe algumas críticas pelo abuso dessa posição por algumas pessoas. Mas aí já é uma situação da sociedade. Agora vamos para o próximo kanji. O ideograma com o significado nascer, ou até viver. A sua primeira leitura é u, visto na palavra umareru, o verbo nascer. E esse nascer pode estar relacionado a pessoas, plantas, animais e etc. Enquanto que a segunda leitura é i, quando este kanji está compondo a palavra ikiru, o verbo viver. Já a terceira leitura deste kanji, vista, aliás, em várias palavras, é se, como na palavra sensei, professor ou professora, de modo que o primeiro kanji dessa palavra é o que acabamos de ver por último, o ideograma com significado antes ou anterior, de modo que a ideia por trás desses dois kanjis, quando estão juntos, é a representação da pessoa que nasceu antes e que, por consequência, pode passar seus conhecimentos. Portanto, é a pessoa que ensina. Ainda sobre a leitura de se neste kanji, o vemos na palavra seikatsu, que é vida cotidiana, um substantivo usado para referenciar a vida diária de uma pessoa. E então, veremos o último ideograma de hoje. O kanji com o significado raiz amigo. Inclusive, a sua primeira leitura, tomo, diz respeito à própria palavra amigo, que é tomodachi. Em seguida, temos a segunda leitura desse ideograma, que é yu, com prolongamento do som do u em yu. Vemos essa leitura na palavra yujin, composto pelo kanji de amigo e de pessoa, e tem o mesmo significado de tomodachi, amigo. A diferença entre eles é que yujin é uma palavra mais formal, enquanto que tomodachi mais coloquial, ou seja, usado nas conversas cotidianas. Como também há a palavra shinyu, que significa amigo íntimo, o que também costumamos de chamar de melhor amigo. E com essa última palavra finalizamos os kanjis de hoje. E para te ajudar a consolidar essas informações, vamos praticar com algumas frases. Vamos ver algumas frases que contenham palavras compostas pelos ideogramas que vimos neste episódio. Mas antes de falarmos, abra seu material de apoio na página correspondente ao tempo deste ponto do áudio e tente descobrir qual é o kanji. E em seguida, continuamos. E então, conseguiu identificar todos? Vamos conferir. Chichi wa ginkoin desu. Chichi wa ginkoin desu. Haha wa Okinawa ni sundeimasu. Haha wa Okinawa ni sundeimasu. Sofu to sobo wa Tokyo ni sundeimasu. Sofu to sobo wa Tokyo ni sundeimasu. Sengetsu benkyou shimasen deshita. Sengetsu benkyou shimasen deshita. Sensei wa Amerika de umaremashita. Sensei wa Amerika de umaremashita. Osaki ni shitsurei shimasu. Osaki ni shitsurei shimasu. Watashi to tomodachi wa senshū konbini de hatarakimashita. Watashi to tomodachi wa senshū konbini de hatarakimashita.
Shinyu wa Tanaka desu. Shinyu wa Tanaka desu. Ijou desu. E é isso. E assim, finalizamos o episódio de hoje. Valendo sempre o aviso, este episódio especial tem o principal intuito de esclarecer o significado geral dos kanjis. No entanto, considero que a melhor forma de memorizá-los é dentro de palavras em que elas compõem e, consequentemente, nas frases e contextos. E para isso, convido você a praticar mais um pouco através de mais algumas frases que disponibilizamos no final do material de apoio, bem como alguns quadros para você treinar a escrita desses ideogramas, se assim você desejar. Afinal, a prática é a verdadeira chave para você dominar o idioma. Por isso, nankai mo renshū shiyō. Vamos treinar várias vezes. Ainda, como sempre, venho pedir o seu apoio, compartilhando este podcast com aqueles amigos ou conhecidos que também estão estudando o idioma japonês, pois assim podemos difundir esse conhecimento para mais pessoas. Como também peço para nos contar o que está achando deste canal de estudo, dando sua sugestão, crítica ou elogio. Para isso, entre em nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, através do @tanoshiipod com 2 i's. Além, é claro, de conferir nossos posts com atividades relacionadas aos episódios. Nos segue lá, criatura! E com isso, agradeço por ter me ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita! E te espero no próximo episódio. Fique agora com a Heidi e a sua reflexão de hoje. A minha reflexão é mais uma dúvida existencial muito profunda. Ah é? Sobre para onde iremos depois da morte? Claro que não. Então qual? Por que é que a gente diminui o som da música do carro ou do fone de ouvido quando estamos chegando perto de um lugar desconhecido para procurar o número da casa? Fica aí para vocês pensarem. Beijos!